um descendente do Rodrigo Alves, administrador de uma das terças vinculadas, que é o capitão Alexandre Furtado de Melo, que refere a lagoa que foi de meu avô Rodrigo Alves. E, portanto, isto é um puzzle. As informações vindas de vários lados acabam por ser montadas como um puzzle, e é isso que torna isto tão entusiasmante, montar, perceber como é que esta história se vai estruturar. Portanto, temos aqui então Rodrigo Alves, que é considerado o fundador da Vila de São Roque, mais a sua mulher, o institutor da terça. Ela institui uma segunda terça depois da morte do marido. Tem o Diogo Rodrigues, é um filho, que é o administrador da terça do pai, que vai seguir esta linha. Nós não sabemos o nome destes indivíduos. Nós sabemos que este Salvador Rodrigues Valadão presta contas do vínculo em 1694 e presta, ele declara, presta na qualidade de sexto neto do fundador. E, portanto, nós sabemos que antes do pai houve 3 gerações que nós não conseguimos identificar. Do lado da terça vinculada pela Isabel Vaz, foi possível seguir, portanto, a documentação era mais sobreviveu, chegou até aos nossos dias, e, portanto, isso permitiu-nos reconstruir esta linha. Cá está. Esta é a Lagoa do Rodrigo Alves, que nós hoje todos conhecemos como Lagoa do Capitão, com a montanha do Picaverse, e, portanto, isso dá-nos uma ideia. Eu fui aqui acima, olhei para baixo para a Vila de São Roque e olhei para cima para o Pico dos Calvados, e isso dá-nos ideia da imensidão deste território. Portanto, o homem era de facto um magnata. E o que é curioso é que nós vemos as ribeiras a serpentear pela encosta abaixo, vemos a posição em que foi colocada a igreja, e do lado nascente está colocada a casa vincular, que ainda hoje existe, e tudo aquilo está inserido nesta faixa, que era a faixa que lhe pertencia. Esta é a ermida de São Miguel Arcanjo. Para quem conhece o Pico, São Miguel Arcanjo é um cabeço alto que fica a norte da Baía da Vila de São Roque, e é a primeira ermida que os fundadores mandam construir. Eles só depois é que constroem a ermida lá embaixo, no sítio onde hoje foi edificada a matriz. E é muito curioso porque eles são, o povoamento é uma empresa renascentista. Nós estamos a falar em pleno período da Renascença, mas esta ermida é construída ainda com os pressupostos da Idade Média. É uma ermida de promontório, que está no alto, que está longe do mar, que o mar é de onde vinham os perigos. O mar era uma autoestrada na altura, e, portanto, ela é construída ainda sob este pressuposto do alto. Não é? Só mais tarde, quando a vila se começa a estruturar, é que eles constroem a segunda ermida lá embaixo. Esta fotografia aérea permite-nos complementar aquele raciocínio que há pouco expliquei. Aqui a azul temos a ribeira, a distância medida em passos até à Igreja Matriz, reedificada sobre a ermida primitiva. Estas linhas aqui, a vermelho, são aquilo que é conhecido hoje como a Rua do Álvares. Eu aponto como hipótese que esta Rua do Álvares seja a Rua do Rodrigo Álvares, porque ele no Testamento fala que tem uns assentos de terra na vila, junto da ermida, e, portanto, se a ermida existia aqui, esta rua que se chama Rua do Álvares, é muito provável que seja a rua onde ele tinha os seus assentos de terra. Esta é a Igreja Matriz de São Roque do Pi, que foi edificada sobre a ermida primitiva. Há uma história muito curiosa, que é repetida de forma acrítica por todos os genealogistas que publicaram obras sobre o Pi. E que tem a ver com o facto de eles dizem que os fundadores da vila, o Rodrigo Alves e Isabel Vaz, fizeram um testamento em 1480, e nesse testamento mandavam construir a ermida e declaravam-se como fundadores da Vila de São Roque. Ora, a Vila de São Roque é fundada em 1542, ou seja, 62 anos depois desse pretenso testamento. Por outro lado, nós vimos aí há pouco que o Pico começou a ser povoado entre 1470 e 1480. E, portanto, era impossível que povoadores do Costa Norte, que só é povoada depois da Costa Sul, tivessem logo na década de início do povoamento, já velhos, a morrerem, a testarem, a dizerem que tinham casas, que tinham assentos de terra numa vila que só vai ser fundada em 1542. Portanto, a hipótese que eu ponho aqui no livro é que isso é fácil perceber-se, que há um primeiro genealogista que se engana, um primeiro historiador que se engana, e fala em 1480. Todos os outros repetem de forma acrítica aquela informação.
Essa data, que é hoje entendida como sendo a data do testamento, é impossível. É uma data impossível, porque nós, quando começamos a encadear as linhas genealógicas desta família, chegamos à conclusão que, para que eles tivessem feito um testamento em 1480 e os administradores vivos naquelas datas pudessem encadear-se naquela linha genealógica, todas as senhoras da linha tinham que ter tido filhos com 50 anos. Que é, como toda a gente sabe, o limite temporal da idade fértil, não é? Portanto, tinham que haver 5 ou 6 gerações seguidas a ter filhos com 50 anos. E, por outro lado, quando nós comparamos a idade fértil da família, porque eu montei as linhas todas para poder perceber quais são os anos em que eles se reproduzem, verificamos que os homens começam a reproduzir-se com 22, 23 anos, as senhoras com cerca de 20 anos, e não há uma única geração que cumpra o requisito dos 50 anos. Por outro lado, eles falam em assentos na vila. Nós sabemos que a vila é fundada em 1542, mas já devia ter assentos construídos antes. E, portanto, a data que me parece mais aceitável para este testamento é a de 1540, que é na imediata proximidade da elevação à vila, que é 1442. 1542 e nunca 1480, porque isso é uma data manifestamente impossível. Temos então aqui agora o Rodrigo Álvares, cá está, fundador da vila, com as suas linhas descendentes, e aqui as linhas que tiveram depois preponderância social no apoio à construção de um edifício muito importante que existe em São Roque, que é o Convento de São Pedro de Alcântara. Eles são patronos de São Roque, daquele convento. Há uma história muito engraçada com este descendente do fundador, que é este capitão mor de São Roque, é o Sebastião Ferreira de Melo. Ele tem um filho que é padre, que era um miúdo, tinha pai de 14 anos, é enviado para Lisboa para estudar e para receber ordens, e entretanto aparece uma caravela em que ele ia para Lisboa, é rodeada por 2 galés argelinas que tentam apresar, e Nossa Senhora aparece no mastro da enxárcia, provoca um grande clarão, os infiéis ficam cegos durante um tempo, as naves deles ficam muito desorientadas, depois vem um temporal com umas nuvens, tapa a caravela, eles conseguem chegar à Barra de Lisboa e escapam. Ele manda uma carta aos pais em que conta a história, e o capitão manda construir esta ermida, que é em função de Nossa Senhora do Livramento, precisamente porque Nossa Senhora livrou o filho de ser apresado pelos infiéis. E depois é com base nesta ermida que é construído depois o Convento de São Pedro de Alcântara. Portanto, a história é engraçada e comprova-se nas fontes primárias, porque nós descobrimos que ele tem um filho que bate certo com aquelas datas e que vem a ser padre, e portanto aquilo muitas vezes, grande parte da informação que é dita de forma mais ou menos engraçada e sem um fundamento aparente, acaba por se conseguir confirmar. Portanto, estes são os indivíduos que estão todos relacionados com o apoio que foi dado ao convento. Os indivíduos que lançaram as primeiras pedras, os que ofereceram, por exemplo, este capitão foi o que ofereceu a imagem de Nossa Senhora do Livramento, este foi o maior benfeitor, que é o que dá a maior parte das terras para apoiar o convento, estes primos dão também terras, portanto, a família dos fundadores está sempre ligada às maiores empresas que se vão fazendo aqui em São Roque. Esta imagem de Nossa Senhora do Livramento é uma imagem muito bonita do século XVIII, que erradamente em São Roque dizem sempre que é a imagem primitiva que foi oferecida pelo capitão Manuel Ferreira de Melo. Isso é impossível porque ele é um homem do século XVII, esta imagem é uma imagem do século XVIII e é muito bonita, ninguém lhe tira o valor, mas é impossível, é uma imagem de Nossa Senhora do Livramento, mas é impossível ser a imagem original. Temos então aqui o Convento de São Pedro de Alcântara. Eu aconselho quem for visitar São Roque do Pico a fazer uma visita ao convento, que é um edifício lindíssimo e hoje é pousada de juventude. O tal foi construído acima da ermida, e temos aqui então, isto vai nos permitir explicar a tal distribuição do território que a vila tinha, aquilo que eu nunca tinha percebido, porque é que a parte antiga da vila de São Roque, que era conhecida como São Roque, a sua gênese, a matriz, e tínhamos depois o Cais do Pico, que é longe e portanto, completamente fora
daquilo que é o núcleo urbano original. Ali ao fundo, nesta fotografia aérea, nós conseguimos ver a zona onde está construída a matriz, e aqui temos construída a frente urbana destas casas muito bonitas. Foram construídas entre os séculos XVII e XVIII, todas por famílias preponderantes da zona. E o Gaspar Frutuoso tem uma passagem fabulosa em que ele explica, sem dar a resposta direta a isto, a gente percebe o que é que aconteceu. Ele diz que na zona da matriz, na zona antiga da vila de São Roque, não é fácil o acesso ao mar. E não é fácil, de facto. Eu faço caça submarina e tenho dificuldade nessa zona em encontrar um sítio para pôr a água. Há um sítio, que é uma baía muito pequenina, onde não cabe um barco grande. E o que diz o Gaspar Frutuoso é que mais adiante, portanto, mais para o lado poente, há um cais lavrado em pedra dura, que chamam o cais. E esse cais é o cais velho de São Roque. E, portanto, quando ele escreve em 1580, esse cais era para onde já se escoavam os produtos da vila. E esse cais que fica aqui, já ficava longe do centro. E, portanto, é esse cais que vai fazer com que toda a vila se vá gradualmente deslocando para cá. Portanto, a ligação ao mar é que vai fazer com que o núcleo original perca importância e venha a importância desta zona aqui. E é aqui que as famílias mais importantes da zona vão construir as suas casas. Aqui temos esta casa número 1, é a casa do Capitão Mor Sebastião Ferreira de Mel, que é uma casa, eu vou mostrar a seguir, uma casa do século XVII muito bonita que existe aqui e que hoje é loja do cidadão. Tem a loja do cidadão no piso de terra. Depois temos aqui a casa de um outro Capitão Mor, que hoje é uma unidade de turismo de habitação, chama-se Casa das Barcas. Fica mesmo em frente esta casa aqui fica mesmo em frente ao antigo forte. E depois temos aqui outra casa do Capitão Mor, que é o Capitão Pedro Gomes Vieira, que é a casa da farmácia. Não sei se alguém que se lembre do Cais do Pico, e hoje tem um restaurante fabuloso que é o restaurante Casa Âncora, que é o melhor, neste momento penso que é o melhor restaurante do Pico. E aqui, neste número 2, existia, agora já não existe, o Forte do Cais, que é um forte que aparece documentado no século XVIII. Nós temos um desenho militar em que o forte ainda aparece aqui erguido. A plataforma do forte ainda lá está. E isso é um dos fortes que completavam o sistema defensivo do Pico, e o único forte sobrevivente neste momento é, como disse há pouco, o Forte Santa Catarina das Lajes. Cá está a casa número 1, que é esta, a casa do Capitão Sebastião Ferreira de Mel. Esta é a Casa das Barcas, a casa é um seu descendente, eles são todos parentes. Está aqui a número 1, a número 2 e a número 3. E eu tirei a fotografia de cima da plataforma do forte, do antigo Forte do Cais. Aqui nós temos o desenho do Forte do Cais, desenho do século XVIII, feito por um engenheiro militar. Era um forte muito pequeno, com 5 caminhoneiras. Aliás, há uma história curiosa que eu conto no livro. Há uma briga entre alguma da governança local e o Capitão Mor, que tinha a sua casa por trás, porque isto aqui é uma fotografia do princípio do século XX, em que ainda se vê as ruínas do forte. Por trás está a Casa das Barcas, e isto é o Cais Velho. O pico ali está muito tenue, aparece muito tenue, e há uma briga entre a parte da governança e o capitão que morava ali, porque eles diziam que o capitão estava a construir o forte em frente à sua casa para proteger. Ali, os fortes tinham de ser sempre construídos junto dos portos, porque tinham que proteger precisamente eram os portos. Ele, se calhar, foi ao contrário. Ele construiu a casa junto do porto e do forte, e não aquilo que se dizia exatamente. Há depois uma história muito engraçada que tem a ver com preconceitos sociais da época, porque parte da governança sentia-se ofendida porque o capitão estava a recrutar para cargos da governança gente que eles consideravam que não tinham qualidade social para ser. Então dizem, por exemplo, que a mãe é taberneira, o outro é não sei o quê. É uma história que parece um folhetim, e é muito curiosa, uma história do século XVIII que eu transcrevi também para o livro. O que é curioso, eu não conheço todas as capitanias mores, não estudei todas as capitanias mores das Ilhas dos Açores, mas estudei algumas. Estudei a Graciosa, estudei as do Pico, estudei algumas de São Miguel, e repare que em todas elas evitam aquilo
que o rei queria. O rei dizia que os capitães mores deviam ser eleitos por períodos determinados e que devia evitar-se a concentração do poder numa única família. Portanto, é que estas questões deviam ser mais abrangentes possível. Mas a verdade é que nós verificamos precisamente o contrário. Criam-se redes de nepotismo, de poder local, e redes dinásticas. Isso acontece na Calheta de São Jorge, Santa Cruz da Graciosa, na Praia da Graciosa, no Nordeste, em São Miguel e em São Roque do Pico. Primeiro, há uma dinastia que domina a capitania de São Roque do Pico. O Diogo Alves Vieira, que é um cavaleiro que se fixa na terceira, logo no princípio do povoamento, manda 2 filhos para o Pico. Um dos netos é o capitão mor do Pico, portanto é o capitão mor quando ainda não havia São Roque, portanto o capitão mor no fundo das Lajes. E depois os descendentes da outra linha são capitães mores consecutivamente. Ora passa para um irmão, ora passa para o filho, e portanto há aqui uma dinastia que durante o primeiro século de povoamento governa a capitania de São Roque. Este capitão é muito curioso, este capitão Belchior Vieira, porque é o capitão que é referenciado quando o Marquês de Toledo vinha capitaneando a armada do Filipe II, fundeia em frente a São Roque, é ele que é chamado à Galé Almirante para fazer render o Pico aos interesses do rei espanhol. Ele capitula perante o rei espanhol, volta para a ilha com o escrivão da Câmara e vai à Madalena dizer que a esquadra vai atacar o Faial, como devia acontecer, e que todo o Pico se deve submeter ao rei, porque era impossível combater a força formidável que a armada espanhola tinha. E os homens da Madalena não gostam e assassinam o capitão mor e o escrivão da Câmara, e o Gustavo Veloso conta a história de forma muito deliciosa para quem tiver interesse depois em ver. Depois temos uma segunda dinastia a fixar-se aqui, portanto, distintas, e isto é muito curioso, distintas as baronias da dinastia Vieira, porque isto acontece às famílias, há uma segunda dinastia que ocupa a posição. O capitão Sebastião Ferreira de Mel, que era o dono daquela casa do século XVII, número 1, que há bocadinho mostrei, tem a vantagem não só de pertencer à governança, mas também, ainda por cima, por uma questão de ligações dinásticas, ter sido esta família a administrar o vínculo da Isabel Vaz. Portanto, o segundo vínculo tinha sido feito pelos fundadores. E, portanto, a família torna-se, a partir do momento em que concentram a capitania mor, a família mais importante da governança. E há 2 linhas que vão alternadamente governando São Roque. E o que é mais curioso é que quando a Madalena se autonomiza, é um descendente dele, o capitão João Pereira Cardoso, que era capitão mor de São Roque, que larga a capitania para um filho e vai ser capitão da Madalena, capitão mor da Madalena, e portanto a família, apesar de ter perdido os territórios dentro do concelho, continua a controlar os destinos do novo concelho. Estas redes dinásticas construíam-se para perpetuar o poder dentro da mesma família, mas engana-se quem pensa que isto só acontecia ao mais alto nível, porque nós verificamos que acontece também ao nível dos oficiais mecânicos, onde o saber adquirido é transmitido de pais para filhos e de filhos para netos. E porque estes oficiais mecânicos tinham acesso a uma pequena cota de poder dentro da própria estrutura camarária. E se nós pensarmos que a estrutura mais importante do Pico está precisamente no Faial, portanto quase todos os cargos régios de grande importância são distribuídos no Faial, portanto são faialenses que administram o território picoense, são as câmaras que têm a sede no Pico, são o verdadeiro poder dentro do Pico. E portanto estas franjas de poder que eram controladas mantinham-se também dentro das famílias das classes mais intermédias. E nós verificamos isso, por exemplo, na transmissão dos saberes. Temos aqui uma dinastia de sapateiros, uma família que tem origem no Faial. Temos aqui uma dinastia também de alfaiates e temos aqui uma dinastia de ferreiros. Portanto, estes saberes são sempre transmitidos dentro do mesmo seio familiar. Outra coisa que também é curiosa verificar é que nos primórdios do povoamento, embora eles tenham estatutos sociais diferentes, há algum cruzamento entre as famílias mais
com mais pergaminhos no biliar que as outras com menos pergaminhos. Não estou a falar do extrato mais baixo, mas estes estratos intermédios, já há alguns casamentos a esse nível, mas à maneira que nós progredimos no século XVII e no século XVIII, esses casamentos são completamente vedados. E ao nível da governança, os casamentos passam a ser todos fechados dentro do mesmo ciclo. Portanto, deixa de haver casamentos com os níveis, porque a sociedade começa-se a estruturar e, portanto, vai se diferenciando desse nível. E pronto, penso, era isto que eu tinha para dizer. Penso, espero não ter sido muito maçador. Não sei se querem colocar alguma questão. Se quiserem colocar alguma questão, estou disponível. Eu só queria pôr uma questão muito simples. É que eu estava convencido que o trabalho tinha 1000 e tal páginas. E tem. Os vistos não são físicas. Não são físicas porque o livro era caríssimo. E então tem 112 páginas em papel e depois tem um CD cá dentro que tem 1200 páginas, que são os 115 troncos genealógicos com as notas de rodapé, que é a parte genealógica propriamente dita. É fácil a leitura? É Word. É Word. Está em Word. Mas é pena. Não ser em papel? Pois é, mas aqui está uma edição de autor. Foram só 260 exemplares. E eu não tive apoio de ninguém. Porque eu falei com a Câmara de São Roque e eles disseram, mas genealogia, mas ninguém quer ler isso e não sei o quê. Depois não é só genealogia. Isto é um bocadinho exaurido, acredito. Só que isto não é genealogia tradicional. Pois não, infelizmente. E portanto, eles não estavam lá muito virados para apoiar. E eu disse, bom, então não há problema, eu vou pagar o que eu puder. Então paguei uma edição de 260 livros com 1200 em CD. E assim consegue-se fazer, porque senão era um preço, o livro saía a mais de 100 euros, com 1300 páginas e diagramas e tudo. Era um livro, depois é muito difícil de... Dá a possibilidade. Eu estou a trabalhar agora numa edição, um e-book em inglês, porque recebi muitos pedidos de contatos de pessoas do Brasil, não, porque eles falam português, também recebi, mas do Canadá e dos Estados Unidos, pessoas que compram o livro, mas depois dizem, mas em português eu não consigo, e então estou a pensar fazer um e-book em inglês. E vou inserir alguma informação nova que, entretanto, porque isto é um puzzle, e entretanto, depois de já ter publicado este livro, estive a fazer mais investigação na Torre do Tomé e descobri, já não são coisas já extraordinárias, mas são coisas que complementam algo. Por exemplo, eu aqui no livro ponho uma questão em relação àquelas casas, em relação à casa do Capitão Pedro Gomes Vieira, que é a casa da farmácia. Ponho a possibilidade de ela ter vindo de duas linhas, da linha vincular, ou de uma outra linha do proprietário, porque eles são parentes, têm o mesmo tronco. E logo a seguir a ter publicado o livro, descobri documentação que me permitiu definir qual é que era a linha vincular, a casa da linha vincular, que não é essa, é a que está junto à Ribeira lá em cima. E, portanto, esta é a que veio da outra linha. E isso não está no livro ainda e é uma informação que vai aparecer no e-book. Isto é um puzzle, há sempre uma pecinha que pode ser acrescentada. Eu acho curioso você ter dito, é uma questão de sensibilidade, pronto, que não é como é, da Câmara, da reação, que eu acho que esse trabalho é tão notável. Há pouca gente que tem este tipo de apetência de estudar estas coisas e são documentos estudados que ficam, se não fosse você com este livro, mas ninguém nunca mais estudará isto, ninguém ligará a isto e passa despercebido. E realmente é pena dizerem uma coisa dessas, que ninguém lê, mesmo que ninguém leia, fica arquivado e é um documento. Eu ofereci para a biblioteca, eles têm lá na biblioteca. É um tesouro histórico, ninguém mais que a Câmara ser passada. Também acho que sim, mas sou parte interessada. Há uma coisa curiosa nas genealogias publicadas, é que isto, por isso é que eu digo sempre, isto não é uma genealogia, ou pelo menos não é uma genealogia com a expressão aristocrática que a palavra tinha, porque há essas 115 famílias que aqui estão, muitas têm origem popular. Uma das coisas que nós reparamos nas genealogias publicadas é que eles omitem os filhos nascidos fora do casamento, os padres tiveram filhos, por aí fora, e uma parte das vezes essas vergonhas não aparecem e elas estão todas aqui. Porque não são vergonhas, nós somos todos seres humanos com as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas forças.
E há uma coisa que é muito curiosa, que é o tratamento honorífico das senhoras. O dona, a antecedência do dona em relação às senhoras, que era estipulado, por regra, e só se podia atribuir a determinadas senhoras. Nós pegamos uma genealogia publicada hoje em dia e são todas corridas a donas. E depois começamos a confrontar com as fontes primárias e vimos que isso não é verdade. O que é que acontece? As pessoas fazem genealogias hoje em dia a pensar: olha, interessa-me pôr aquilo ali porque é secretário regional, por exemplo. Vamos ver quem são os ascendentes dele. Vão ver os ascendentes e a verdade é que a Bíblia não se engana nisso. Nós somos todos parentes uns dos outros. Nós todos descendemos dos mesmos indivíduos. A descodificação do ADN mitocondrial prova que toda a população europeia descende de 7 Evas primitivas africanas. Toda a população europeia. Portanto, das 7 Evas primitivas ao Adão e à Eva, a distância já é muito pequena. Se nós pegarmos num indivíduo que se notabilizou hoje, e em regra as genealogias tradicionais fazem isso, pegam um indivíduo notável, não vão pegar num mendigo. Pegam um indivíduo notável, deixa ver quem é que é. Vamos andar, até que chegam a uma determinada altura e nós, todos os açorianos, vamos lá bater aos fundadores. Porque nós somos todos parentes. E, portanto, vamos ter todos os fundadores. E, então, isto aumenta a categoria. Dona para aí abaixo. Dona. E isso infringe a regra da época. É falso, porque não se documenta nas fontes primárias. E por isso, uma das primeiras coisas que um amigo meu, que é genealogista, quando pegou no livro e começou a ver as linhas, disse assim: mas tu tiraste as donas todas às senhoras, não há quase senhora nenhuma com donas. E eu disse: não tirei, vocês é que puseram. Eu só identifiquei aqui como elas são referenciadas na altura. E por isso é que eu digo, isto não é uma genealogia. Tem linhas genealógicas, mas não é uma genealogia. Eu lembro-me de uma prima norte-americana, do Pico, dizer que a sua avó era dona. Portanto, devia também haver a tradição desse título, digamos assim. O tratamento honorífico, as disposições régias dizem que quem pode ser donas são as mulheres dos fidalgos, as mulheres dos capitães moros. E o que é que acontece? É que nos primórdios, por exemplo, nós começamos a ver nos primórdios do povoamento do Pico, as donas são as mulheres dos capitães moros Vieira. São os capitães moros. Não há mais donas ali. E depois, à maneira que os preconceitos nobiliáticos se vão firmando, à maneira que nós avançamos pelo século XVII e entramos no século XVIII, as famílias que têm um certo estatuto social, à revelia daquilo próprio que eram as disposições régias, começam a documentar-se com dona. Mas essas ainda estão nas fontes primárias e são poucas e pertencem todas à governança. Agora, as genealogias que se fazem hoje em dia com a generalização das donas é que não se fundamentam em nada. Essa constatação das donas faz isto através de assentos paroquiais. Exatamente. E não só testamentos, os testamentos, os assentos paroquiais. Às vezes nós percebemos que é o próprio padre que é parente. É parente, ou é irmão, é cunhado. E ele às vezes diz: minha irmã, dona não sei quantas contas. A gente começa a olhar para aquela dona e dizer: bom, esta dona não é dona, mas está bem, já pertence, está integrada na governança, mas não cumpre todos os preceitos para que se dê o tratamento honorífico. Para ver se apanha às vezes alguma doação, alguma coisa, tal. Exato. Também eram essas coisas. Exatamente. Os padres, uma coisa que eu aprendi quando fiz esta investigação e que me chocou um bocadinho foi a maldade de alguns padres. Eles às vezes fazem notas incríveis nos assentos. Por exemplo, há uma miúda, coitada, uma miúda pobre de uma freguesia, que agora já não me lembro qual é que é, que tem 15 ou 16 anos e é mãe. E não diz o nome do pai. Possivelmente o pai era um homem casado. E por isso é que ela não quis dizer. E o padre escreve: não quis dizer, é filho das ervas. E faz pontos de exclamação. Há vários partes de padres diferentes que eu olho para aquilo e penso assim: bom, se este homem é padre, é um inferno. Porque muitos vê-se nitidamente como eles eram os poucos que sabiam ler e escrever, que escrevem na total impunidade.
porque se algum daqueles interessados visse o que eles tinham escrito, no mínimo aplicava-lhe um tabaco. Portanto, eles fazem isso porque os outros não sabem ler e escrever, a maior parte dos outros não sabem ler e escrever. Não é? Há coisas incríveis que se encontram. E como eu fiz a leitura integral dos paroquiais, porque eu tratei todos os indivíduos, depois consegui estruturar nesta teia, encontro as coisas mais incríveis que se possam imaginar escritas nos livros. Até quando é que existem, desde quando é que existem esses assentos paroquiais? Os assentos que existem são todos sobreviventes. O mais antigo é o livro de batismos de São Roque do Pico, que é um livro de princípios do século XVI. É o mais antigo sobrevivente. Esse livro funciona para mim como a raiz da árvore. Portanto, a raiz e todos os outros foram encaixar-se aqui como ramos. E esses livros são... eu estou a dizer isto porque em tempos, através de muitos dos arquivos paroquiais foram digitalizados. E hoje em dia há pessoas que perdem a noite toda à frente do computador a tentar. Foram digital. E, por exemplo, eu estive à procura lá do meu tio-avô, da povoação, pronto, quem tem gratas recordações, e lá consegui encontrar, e a família. Mas foi uma dificuldade imensa porque era tudo escrito a tinta, à mão, não é? E aquilo com o tempo vai ficando muito apagado. Portanto, estou a pensar que então esses ainda mais antigos, século XVII, deve ser... São difíceis. Há alguns, por isso é que isto demora muito tempo a fazer-se, esta leitura. Estes 2 anos que eu falo aqui não são as leituras dos paroquiais, porque esses eu fiz antes. As leituras paroquiais conseguiram muitos serões, porque eu lia página por página e anotava no computador, construía um documento Word com os nomes dos indivíduos, padrinhos, porque os padrinhos dão muita informação. É uma outra coisa que as genealogias tradicionais fazem, estruturam linhas com base nos casamentos. Este é filho daquele e filho daquele outro. Vamos imaginar que esses livros paroquiais de casamentos, por alguma razão, desapareceram das freguesias. Isso acontece imensas vezes. Os óbitos, há muito preconceito em relação à construção genealógica através dos óbitos, porque as pessoas não gostam. Mas os óbitos são muito preciosos, porque nós vamos aos óbitos e eu entronquei vários indivíduos, sobretudo porque os indivíduos com mais capacidade económica são sempre os mais fáceis de entroncar. Não é uma questão de preconceito classista, é porque nos óbitos morrem e dizem: faço testamento desta propriedade que herdei do meu avô fulano de tal. Ou então o padre diz: foi enterrado na cova do fundador da ermida, que era seu quarto avô, ou não sei o quê. E por aí nós percebemos que as pessoas com mais qualidade social, para já, são enterradas sempre em posição de maior destaque dentro da igreja, mais próximo dos altares, de que são patronos, ou mais próximos do altar-mor, porque transpõem para a eternidade as assimetrias sociais de que gozaram na sua existência terrena. E um indivíduo menos rico, digamos assim, não se documenta tão facilmente, porque não tem bens para transmitir, porque não tinha avós ricos onde pode ser enterrado, e por aí fora. Portanto, eles são sempre mais visíveis. Os notáveis são sempre mais visíveis, porque uma das coisas que um amigo meu jornalista também disse foi: tu dizes que aqui essas tuas genealogias são interclassistas, mas depois tens imensa informação dos ricos e não falas dos pobres. Não falas tanto dos pobres. Jorge, como é que eu vou falar tanto dos pobres se eles não tinham... Falo o que é possível apurar, não vou inventar. Se não tinham covas onde serem enterrados, se não tinham altares para ser padroeiros, se não tinham ermidas, se não tinham terras, eu não vou inventar. Digo o que é que eles tinham e o que é que eu consegui apurar sobre eles. Mas essas assimetrias notam-se, evidentemente que se notam. Mas os notariais também, Também os notariais. E a mitra é muito interessante, o arquivo que está na terceira, porque os padres tinham dotes eclesiásticos, os padres, as freiras, portanto, eles tinham que dizer quem eram os pais, quem eram os avós, para mostrarem a limpeza de sangue, e portanto nós conseguimos entroncar muitas famílias. Há uma família muito distinta do Pico que sabia pelas composições onomáticas, mas não se conseguia entroncar de maneira nenhuma, e que eu entronquei nesta obra por causa de 2 padres que eles têm na família, e os padres, ao referirem os seus bens patrimoniais, referem os pais e os avós e as terras de onde é que tinham herdado e as doações e não sei o quê, e nós conseguimos entroncar, a família está finalmente entroncada.
Eles sabiam que sabiam, não sabiam como era, agora já sabem. E os processos de contencioso também viu, porque havia, eu pelo menos tenho ideia de ver uma documentação do São Roque com umas quesilhas muito graves, com os que foram presos para a terceira, etc. Por causa dos desvios de fundo da Câmara. Eu acho que sim. Sim, Eu vi isso também. sim, também vi. E vi também aquele processo muito conhecido do padre, que por acaso é irmão de uma quinta avó minha, que é um padre que devia ser levado do diabo, porque ele diz no processo em que ele é instruído o processo de género, não é, para ser padre, ele diz que tem uma grande vocação religiosa e que sempre quis ser padre e que assim caçado e depois nós começamos a ler aquele processo todo e depois para o fim ele tem acusado de ter filhos de quatro filhos de 3 mulheres diferentes. Ele entra na casa da senhora fulana de tal, com os nomes todos lá escritos e todas as portas e janelas se fecham automaticamente, só voltam a abrir-se quando o senhor padre sai, a altas horas da noite. É um processo que é um folhetim, uma coisa muito séria. E o rolo de confessados também serviu para... Eu não vi rolo de confessados, porque infelizmente os rolos de confessados que existem, os rolos de confessados que existem, são muito mais recentes do que este livro, porque acaba este livro na segunda metade do século XVIII. E os que sobreviveram são posteriores. Não havia mais antigos, que é uma grande perca, não é? O nosso clima, o clima açoriano é muito mau para estes documentos antigos. E em boa hora eles foram digitalizados pelo Centro do Conhecimento, porque para já é muito mais fácil para nós consultá-los. Sentados em casa, no computador, nós podemos destacar a imagem, fazer contrastes, aumentar e diminuir. E eu consegui ler muitos registros, porque consegui fazer isso em casa, porque se fosse presencialmente não teria conseguido, porque só com a lupa não se consegue escurecer o papel, acentuar os contrastes entre a tinta e o fundo. E como grande parte desses documentos desapareceram, estes rolos confessados desta época eu não apanhei nada. Há um arquivo muito interessante, que é o arquivo da Igreja de São Roque, onde eu tirei um manuscrito de um padre, que eu tirei muita informação, mas nas igrejas do Pico, fora este manuscrito, que é uma peça fabulosa, não há quase nada. Porque os paroquiais já não estão nas igrejas, estão nas bibliotecas e arquivos regionais. O único paroquial que estava na igreja era um livro de casamentos do século XVII, a Madalena, que eu, quando estava a fazer investigação lá no arquivo, descobriu e disse ao Sr. Padre, este livro não pode estar aqui, isto tem que ser incorporado. E depois escrevemos uma carta ao Bispo, o Bispo autorizou e o livro agora já está incorporado. E era uma lacuna grande que a Madalena tinha e agora está incorporado já na Biblioteca Pública da Horta, está a ser digitalizado para ser disponibilizado também no Centro do Conhecimento. Mas perderam-se infelizmente muitos livros. A informação seria preciosa se, por exemplo, as Lajes, que é um concelho mais antigo do que São Roque, como viram há bocadinho, não tem livros antigos. O que não anda o barulho, queimaram o cartório, queimaram livros, destruíram os centros paroquiais, portanto os livros começam nas Lajes muito tardiamente e as linhas das Lajes que se conseguem ligar aos povoadores são só as linhas do topo da sociedade lajense, porque faziam casamentos para fora e porque tinham outro tipo de arquivos documentais que permitem reconstituí-las. As pessoas que não tinham posição social na altura, essa não se consegue recuar, como aqui se faz em São Roque. Então, as pessoas mais humildes de São Roque recuam até ao século XVI. Porque o livro de batismos permite fazer isso. Nas Lajes isso é impossível. Diga uma coisa, desculpe. Eu não sei se percebi bem, que talvez não tenha apanhado bem. Você disse, salvo erro, em conversa, que havia muitos africanos. Havia em Pico, era? Havia escravos. Há um quadro que eu tenho aí no livro que tem os escravos e tem os seus proprietários. Na maior parte das vezes... E deixaram descendentes lá, não tem? Deixaram, eu conheço alguns. Eu não digo porque as pessoas podem ofender-se. Porque um amigo meu, isso não é que é vergonhar ninguém, é um contexto histórico. Preto ao branco, é um contexto histórico. Mas digo que podem ofender-se porque um amigo meu que é genealogista fez uma vez uma genealogia pelo senhor da sociedade micalense e foi ter alguns escravos. E o senhor, quando viu aquilo, cortou relações com ele. Por isso eu não digo a ninguém que quiser que descubra os seus escravos. Aliás, eu parei no século XVIII precisamente porque não há aqui ninguém vivo que a pessoa possa identificar-se automaticamente. Se a pessoa, se quiser saber qual é a sua família, tem que recuar até ao final do século XVIII. E aí
Aí dá um salto de vários séculos até aos primórdios do povoamento. Achei curioso que uma senhora no lançamento do livro no Pico abriu o livro e disse-me assim: já estou a ver aqui, olha os meus avós estão aqui. E eu pensei que a senhora está a falar avós no sentido figurado, que é avós de há 500 anos. E disse: pois nós somos todos parentes. Não, está aqui o meu avô. E mostrou o nome. E o senhor, por acaso, era um homónimo do avô dela e disse: lamento dar-lhe um desgosto, mas esse senhor não é o seu avô. Poderá ser o seu antepassado, mas esse não é o seu avô, porque este homem é um homem do século XVII. não há avós de ninguém ali, só avoengos. Agora, não há, às vezes, um certo mistério, não sei se isso agora viu isso, de umas famílias primordiais das primitivas que, de repente, para baixo de zero. E depois começa a crescer outro tipo de gente com outros apelidos, mas sim, já no século XVII, XVIII, por aí fora, e os outros ficam obliterados para sempre. Há linhas que se extinguem, por exemplo, as Onde varonias. caem, não sei, não chego a perceber, porque há vários que se Sim, há linhas que decaem. Isto é uma roda da fortuna, não é? É uma roda da fortuna. Aliás, aquelas tensões que se fazem sentir no final do século XVIII, a tal história do Forte e do Capitão Mor, que alguns membros da governança acusavam de estar a favorecer gente de menor qualidade para cargos da governança. Aí é quando se começam a sentir as tensões que vão levar ao termo a sociedade do antigo regime. E é a partir daí que começam a ingressar na governança pessoas, porque até ali nós fazemos todo aquele corpo da governança se torna muito coeso durante o século XVII e XVIII. Porque eles passam a casar-se todos de forma muito endogâmica, portanto é um corpo muito coeso. Só a partir dessa altura. Sim, é durante o século XVIII, durante o século XVII e o século XVIII. Mas eles todos fundam as suas raízes nos primórdios do povoamento. A família de origem são aqueles Vieira que extinguem as suas varonias, mas as linhas femininas incorporam as outras linhas de governança. Portanto, eles não perdem essa ligação. Agora, quando começam a ingressar os indivíduos sem pergaminhos, digamos assim, no final do século XVIII, que é quando se extingue o regime, aí é que começam a aparecer as primeiras pessoas que a gente repara na árvore genealógica que eles não tinham tradição de governança. E é aí que eles começam a ingressar, primeiro timidamente e depois muito mais francamente. Nós hoje vivemos numa sociedade muito composta a esse nível, não é? Já não há as distinções de classe que havia no antigo regime. Há mais subtis. Sim, há distinções de classe, mas não há escrito preto no branco. Ali estava escrito preto no branco. Só pode ir para este cargo, este e aquele fulano. Não. Aliás, os documentos aparecem muitas vezes a dizer é membro, mas de menor condição. Acho uma coisa incrível que aparece. E outra coisa, os escravos, por exemplo, aparecem nos testamentos. E lego esta terra, não sei o quê, e a vaca e o cavalo, não sei o quê, o meu sobrinho, não sei quantos. E o escravo, não sei quantos. E a minha escrava, não sei quantas. Já a minha outra sobrinha, não sei o quê. Portanto, eles são legados, são bens que são legados. E aparecem mais escravas do que escravos, porque as escravas têm filhos. São quase sempre de pais incógnitos. É muito raro um senhor reconhecer o filho à escrava. Os escravos aparecem muito raramente. Às vezes aparecem como o escravo moço filho da escrava, mas todos os que eu apanhei de forma sistemática até ao século XVII aparecem nessa grelha. A partir daí começam a aparecer outros e já não me interessava para o raciocínio que eu estava a fazer e só esporadicamente é que referencio esses escravos. Na Mitra, os processos dos padres, os casamentos. Exatamente, as dispensas matrimoniais também. E os processos de bens eclesiásticos também. Porque estão a troncar, isto é muita coisa. É um arquivo fabuloso, mas é também remanescente, porque parte dele ardeu com a Sé, quando houve o sismo de 80, depois houve o incêndio da Sé, portanto parte do arquivo da Mitra perdeu-se. Mas o que restou é tão valioso. A Mitra não se perdeu. Parte, não se perdeu tudo. Não, nessa altura não. O arquivo estava numa das torres. Sim. Estava numa das torres da Sé. E houve uma tentativa para... O bispo não autorizava que o arquivo saísse de lá, como estava em condições, podia fazer o arquivo. Para ser incorporado. Mas o vigário-geral, o Padre José de Lima,
resolveu, uma vez, tirar o arquivo de lá. E o arquivo deu entrada na Biblioteca Pública do arquivo. O arquivo não ardeu nada. Ardeu muita coisa, mas o arquivo não ardeu. Mas a informação que eles me deram na Não, eu estava lá. Eu estava na terceira. Pois. Eu estava na terceira, não. Eu estava catalogada, mas Pois. quer dizer, eu conheço o assunto de perto. Mas ele está muito incompleto. Ah, sim, mas sempre teve. E eu quando me queixei disso, Mas disseram sempre- lá, ah, isso já deu parte, já não sei o quê. Não. Foram os Esse funcionários da biblioteca que me disseram como isso. tu- Eu tomei pois, como mas sendo o verdadeiro. incêndio no pós-sismo não tem Então nada já a se ver tinha com- perdido antes. Já se tinha perdido antes. E é uma pena, porque é um arquivo fabuloso. Sim, sim. E se estivesse completo seria uma coisa extraordinária, porque Por tem exemplo, potencialidades para ter mais informação os que livros de para o que é. denúncias, e de termos das visitações, só há praticamente meia dúzia deles. Aos do Pico são os mais, que são mais completos, e o do Faial para duas visitações, e mais nada, e são do século XVIII, e um do século XVII, o resto não há mais nada. De maneira que muito perdeu-se, mas nessa altura não se perdeu nada. Foi O pena. Vigário já o Padre de Lima, em determinada altura, e dias depois a torre caiu. Então ele tirou da torre e caiu. Olha que sorte. Já tinha, exatamente, um pouco antes. Que sorte. Teve uma premonição. É verdade, foi uma premonição. E apanhou algum registro documental de ligações ao continente? Era possível. Ligações ao continente. Portanto, a família do continente. Não. Por Quer dizer, referência, por aquele referência ou incêndio por tem muito exportação, livre. mas sobretudo por referência. Influxo de indivíduos do continente. Não, há um influxo no castelhano, o capitão Alonso de Ribas, que é no período da ocupação da União Dinástica. Mas não diz de onde é. Não. Nós sabemos que ele é castelhano, o capitão Alonso de Ribas. Não diz de onde é que é. Do continente, não. O apelido é catalão. No continente, não. Há deslocações, os padres que vão para fora, cativos que foram resgatados e que são referenciados como tendo estado no continente. Mas assim, gente do continente a entrar, eu penso que isso acontecerá mais na terceira. Ou referida. Eu digo referida Não me de recordo. testamento. Pois. Não me recordo. Eu penso que isso acontece mais na terceira, porque na terceira estavam os sede da administração regional. E aí é que há, nas genealogias aparecem muitas vezes filhos segundos de casas nobres do continente que ingressam nas governanças terceirenses por casamento, porque era uma ilha com mais estatuto nobiliárquico. Esta ilha, pronto, as ilhas menos populosas não tinham o mesmo estatuto nobiliárquico e portanto seriam menos atrativas para os fidalgotes da corte lisboeta. Relações entre São Roque e o São Jorge. Muitas. Em tempos alguém, não sei se a dona Brata Amorim referia isso, que muitas vezes era mais fácil relacionar-se dessa costa norte do Pico, São Roque, com São Jorge do que com o resto do Pico. É verdade. Porque Calheta de São Jorge, aquela montanha toda propriedade, há ali umas geografias que se estabelecem, é muito curioso. O Padre E, Nosso aliás, da Cunha diz, aliás, no livro que havia bailes. Eles iam a um baile ao Pico e regressavam novamente. e não é preciso culpar muito. Basta ver as genealogias do Paulo Azevedo da O Cunha. meu avô materno era de São Roque, foi passar férias a São Jorge, conheceu a minha avó que era da Calheta e casava. Isso aconteceu sempre. Há uma coisa muito curiosa, aliás, que é a dinastia que é a principal família de capitania Mor das Lajes, são da Calheta. O capitão Mor da Calheta tem vários filhos, um deles vem para as Lajes, torna-se capitão Mor e depois estabelece ali uma dinastia. São Jorge. E é uma origem jorgense. Já as duas dinastias da capitania de São Roque são de origem terceirense. Essa, que eu conheço, é o único caso em que São Jorge exporta para o Pico uma família de primeira linha. No século XIX havia imensos casamentos entre pessoas da Calheta e da Ribeirinha do Pico. Sim. Pois. Eu queria comprar um livro, de maneira que depois preciso ver mais. Obrigado. Sr. Arquiteto, muito obrigado.